Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você a se unir comigo em uma oração especial de cura ao Espírito Santo, pedindo que Ele venha restaurar, abençoar e transformar o nosso lar. Vivemos tempos em que a paz, dentro de casa, tem sido constantemente ameaçada por preocupações, discussões, enfermidades e tantos outros desafios. Mas quando abrimos o coração e clamamos com fé, o Espírito Santo nos ouve e age poderosamente. Esta oração é um momento de entrega e confiança, onde reconhecemos que sem Deus, nossa casa perde o sentido, mas com Ele, tudo se renova. Sabemos que o Espírito Santo é o Consolador prometido, aquele que traz luz onde há escuridão, que renova os corações e cura todas as feridas físicas e espirituais. Ao longo desta oração, vamos suplicar para que Ele toque cada canto do nosso lar, que entre nos quartos, na cozinha, na sala e principalmente nos corações dos que vivem conosco. Que Ele desfaça todo o mal, restaure os laços quebrados e traga uma nova atmosfera de amor, compreensão e saúde. Que esta oração chegue como bálsamo na sua vida e na vida da sua família, onde quer que você esteja. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos alegra muito e nos ajuda a saber até onde essa oração está alcançando corações. Aproveite também para escrever a quem você dedica esta oração. Pode ser por sua família, por alguém doente, por você mesmo. E se sentir no coração, deixe sugestões de temas para as próximas orações que você gostaria de ver aqui no canal. Sua participação é muito importante para nós. Se esta oração tocar seu coração, te convido a apoiar o canal tornando-se membro. Isso nos ajuda a continuar esse trabalho com mais dedicação e amor. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações de novas orações. Assim você não perde nenhum momento de fé, reflexão e esperança. Oremos. Ó Deus de toda luz, venho diante de Ti com o coração aberto, pedindo que derrames Tua cura sobre o meu lar. Que todo espírito de divisão, doença e desânimo seja agora repreendido pela Tua presença santa. Entra com Teu poder em cada ambiente desta casa, trazendo paz onde há confusão, saúde onde há dor e amor onde há feridas abertas. Toca as paredes, os cômodos, os corações. Que cada detalhe deste lar seja restaurado conforme Tua vontade. Ó Espírito Santo, visita agora cada pessoa que vive aqui. Tu conheces os pensamentos mais íntimos, as angústias escondidas, as dores que ninguém vê. Onde houver cansaço, traz vigor. Onde houver mágoas, derrama perdão. Onde houver silêncio pesado, traz diálogo e compreensão. Faze nova todas as coisas, não conforme nossas forças, mas conforme Tua misericórdia que não falha. Senhor Altíssimo, quebra agora toda a corrente invisível que impede o fluir da Tua presença neste lar. Que a Tua luz dissipe toda a sombra, que a Tua voz silencie todo barulho de desentendimento, que a Tua paz sobrepuje todo o caos. Enche esta casa com Teu perfume, com Teu calor, com Teu cuidado. Transforma, ó Senhor, o ordinário em sagrado com a Tua visitação. Deus de bondade, entra nos lugares onde a dor mora há anos. Toca aquele cômodo onde alguém chora em silêncio. Visita o leito de quem luta contra a enfermidade. Passa com Teu sopro de cura sobre os corpos cansados, as mentes ansiosas, os espíritos abatidos. Traz esperança viva, traz renovo, traz Tua presença libertadora. Ó Santo Consolador, unge os corações desta família com Teu óleo de cura. Derrama um novo entendimento entre pais e filhos, entre irmãos, entre aqueles que por algum motivo se afastaram emocionalmente. Reconstrói as pontes quebradas, levanta os laços caídos, cura as palavras ditas em momentos de dor. Tua presença é capaz de fazer florescer até no terreno seco. Senhor do impossível, age onde não vemos saída. Se há desemprego, abre portas. Se há conflitos constantes, traz unidade. Se há mágoas profundas, cura com Tua graça.
Entra nas finanças, na rotina, nos pensamentos. Faze nova toda a estrutura da casa, começando pelo coração de cada um dos que habitam aqui. Ó Pai eterno, reveste este lar com tua armadura espiritual. Que nenhuma seta do inimigo encontre espaço para ferir, dividir ou adoecer. Que haja um escudo invisível de fé, um manto de proteção sobre cada canto, cada parede, cada ser. Habita neste lar como habitas nos céus, com majestade, com poder, com glória. Espírito da verdade, expulsa toda mentira que tenha se instalado dentro desta casa. Toda acusação, toda palavra negativa, toda raiz de inveja ou comparação, que seja agora retirada em teu nome. Coloca em cada boca palavras de bênção. Planta em cada pensamento a certeza da tua presença constante. Senhor de misericórdia, ouve o clamor silencioso de quem já tentou de tudo. Vê a mãe que não sabe mais como orientar os filhos, o pai que se sente perdido, os jovens que não encontram direção. Tua cura é ampla, é profunda, é completa. Nada escapa ao teu olhar, nenhum coração está fora do alcance das tuas mãos. Ó Santo Deus, sopra nova vida sobre os relacionamentos familiares. Onde há rotina fria traz calor e carinho. Onde há distância emocional, traz proximidade e perdão. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a caminhar em unidade mesmo nas diferenças. Que o teu Espírito repouse sobre cada abraço, cada olhar, cada gesto. Deus presente, entra agora onde ninguém mais conseguiu entrar. Vai naquele lugar da mente onde mora o trauma, a lembrança difícil, o medo de recomeçar. Cura profundamente, liberta sem deixar marcas de dor. Renova a alma cansada. Acende de novo a fé que foi apagada pelo tempo e pelas decepções. Ó Senhor dos Exércitos, batalha por este lar. Onde houver opressão, luta por nós. Onde houver escuridão, seja luz. Onde houver gritos, seja silêncio. Onde houver ausência, seja presença. Levanta teus anjos ao redor desta casa, cerca com teu poder divino, cobre com teu sangue redentor. Espírito de paz, visita os sonhos de quem aqui dorme. Que o descanso seja restaurador, que a noite seja lugar de cura e não de medo. Fala através dos sonhos, traz revelações, traz consolo. Que ninguém acorde com peso ou tristeza, mas sim com a leveza de quem foi tocado por ti durante o repouso. Senhor fiel, visita as memórias da infância, os traumas antigos que moldaram atitudes presentes. Toca as raízes da dor e substitui com raízes de amor. Que nenhuma história passada seja obstáculo para viver o novo que tu tens preparado. Cura as histórias familiares, limpa o caminho para que novos capítulos sejam escritos com esperança. Ó Espírito de vida, sopra sobre os corações endurecidos. Que as feridas não sejam motivo para afastamento, mas oportunidade para reconciliação. Ensina-nos a pedir perdão, a oferecer perdão, a recomeçar sem medo. Que a humildade reine entre nós e que o orgulho ceda espaço para o teu agir. Deus de amor, traz o riso de volta para este lar. Que haja alegria espontânea, gargalhadas sinceras, momentos leves em meio à correria. Que a presença de cada membro da família seja motivo de gratidão e não de peso. Faze-nos enxergar o valor de cada pequeno gesto de amor diário. Ó Senhor, dissipa agora todo o cansaço acumulado nos ombros de quem carrega mais do que pode. Vê o esforço silencioso, o cuidado constante, a dedicação que nem sempre é notada. Honra aqueles que sustentam o lar com oração, com trabalho, com silêncio. Renova as forças, multiplica os frutos, abençoa as mãos que servem. Espírito que cura, entra agora nos relacionamentos conjugais. Que o amor volte a florescer. Que o respeito seja restaurado, que a admiração renasça. Onde houver frieza, aquece. Onde houver distância, aproxima. Onde houver feridas, cura com tua ternura. Que o matrimônio seja reflexo da tua aliança conosco. Ó Deus justo, quebra os ciclos repetitivos de dor. Se há padrões que se repetem geração após geração, que agora sejam quebrados pelo poder do teu nome. Nenhuma herança emocional negativa terá autoridade neste lar.
Que a libertação seja completa, que a história daqui em diante seja escrita sob tua direção. Senhor de todas as promessas, lembra-te de cada oração feita neste lar, das lágrimas derramadas no silêncio, dos joelhos dobrados sem testemunhas, dos pedidos feitos com fé. Nada se perdeu diante de ti. Visita cada clamor com tua resposta perfeita, no tempo certo, do teu modo soberano. Ó Espírito Santo, derrama sobre este lar uma atmosfera de reconciliação e entendimento. Onde houver paredes erguidas pela mágoa, derruba com tua mansidão. Onde os olhos não se cruzam mais por causa de feridas, restaura o olhar com compaixão. Que cada membro desta casa aprenda a ouvir com o coração e falar com sabedoria. Que o silêncio não seja sinal de afastamento, mas espaço para reflexão e cura. Ensina-nos a sermos instrumentos de paz dentro do nosso próprio lar. Ó Senhor da paz, caminha pelos corredores desta casa e leva embora toda inquietação. Que os dias sejam menos tensos, que os encontros à mesa sejam agradáveis, que o convívio não seja uma obrigação, mas uma bênção. Acalma os ânimos, dá-nos domínio próprio e faz com que nossas palavras construam e não destruam. Que o ambiente seja leve, que o lar seja morada do teu espírito, que cada respiração seja cheia de tua presença. Ó Pai que tudo vê, alcança agora aqueles que se sentem sozinhos, mesmo rodeados de pessoas. Que nenhum coração dentro desta casa se sinta ignorado, rejeitado ou esquecido. Toca com teu amor aquele que não consegue expressar suas dores. Dá linguagem àqueles que sofrem calados. Faz nascer entre nós empatia verdadeira, compaixão sincera, cuidado mútuo. Que o amor seja visível, perceptível e constante. Senhor de toda a verdade, revela o que precisa ser mudado. Mostra-nos onde estamos errando uns com os outros. Não permitas que a rotina esconda os nossos defeitos, nem nos torne indiferentes. Desperta em cada um o desejo de crescer, de melhorar, de perdoar e pedir perdão. Tira de nós o orgulho que impede a reconciliação. Que o teu espírito nos molde conforme teu coração. Ó Deus que restaura, sopra a esperança onde tudo parece perdido. Se há relacionamentos que já foram dados como encerrados dentro deste lar, toca com teu milagre. Restaura a confiança, resgata os sentimentos bons, quebra o gelo, desfaz o afastamento. Tu podes fazer novas todas as coisas, até o que foi considerado impossível. Tua cura não tem limites, teu amor reconstrói. Espírito da luz, dissipa agora toda a escuridão emocional. Onde há confusão de sentimentos, traz clareza. Onde há excesso de expectativas, ensina o equilíbrio. Onde há frustrações acumuladas, oferece consolo. Não permitas que as feridas virem muros. Faz delas pontes de aprendizado, caminhos de transformação. Transforma dor em maturidade, saudade em reconexão. Ó Senhor que nos guia, ajuda-nos a nos enxergar com os olhos da fé. Que cada um veja o outro, não por seus erros, mas por suas possibilidades. Ensina-nos a valorizar as pequenas tentativas de melhora. Dá-nos paciência, dá-nos visão. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros sem julgamento, a esperar o tempo de cada um com serenidade, a crer no processo da cura. Pai de amor eterno, renova a linguagem do afeto neste lar. Que o amor seja expresso em palavras, em gestos, em presença. Que os abraços sejam sinceros, que os elogios sejam generosos, que os olhares transmitam cuidado. Não deixes que o tempo roube o carinho. Que as obrigações do dia a dia não apaguem o brilho da convivência. Que haja tempo para o afeto, espaço para o amor. Senhor do silêncio restaurador, ensina-nos o valor da quietude. Que não tenhamos medo do silêncio, mas que ele seja lugar de escuta, de presença, de paz. Que o silêncio entre nós não seja frio, mas cheio de significado. Que saibamos respeitar o tempo do outro, o espaço do outro, sem perder a conexão. Faz-nos sensíveis à dor calada, atentos ao que não foi dito. Ó Espírito que reconcilia, fortalece os laços familiares com tua presença constante. Onde houver cansaço emocional, dá ânimo.
Onde houver culpa, dá libertação. Onde houver distância, cria pontes. Que cada passo em direção ao outro seja guiado por ti. Ensina-nos a ceder, a escutar, a tentar de novo. Que não desistamos uns dos outros, que insistamos no amor. Ó Deus da sensibilidade, dá-nos ouvidos atentos e corações abertos. Que possamos perceber quando alguém precisa de ajuda mesmo sem pedir. Que sejamos apoio e não peso. Que nossas palavras levantem e não rebaixem. Que sejamos para os outros o que gostaríamos de receber. Compreensão, respeito, ternura. Que este lar se torne um lugar seguro para todos nós. Senhor de compaixão, olha para quem neste lar carrega culpas antigas. Que nenhuma dor do passado seja usada como arma no presente. Que haja perdão verdadeiro, sem cobranças, sem lembranças dolorosas sendo reabertas. Cura os diálogos, purifica as memórias, transforma os ressentimentos em aprendizados. Que haja um novo começo entre nós. Ó Espírito de humildade, ensina-nos a pedir desculpas sem medo. Que possamos reconhecer nossas falhas com coragem, sem nos esconder atrás de justificativas. Que o perdão seja um hábito e não uma exceção. Que cada pedido de desculpa seja acompanhado de atitude. Que nossa convivência seja marcada pela leveza da graça e não pelo peso do erro. Deus fiel, protege os corações mais sensíveis desta casa. Os que sentem demais, os que absorvem demais, os que se doam além da medida. Fortalece esses corações para que não se cansem de amar. Restaura os que se sentiram usados, não valorizados, ignorados. Que cada um saiba que tem valor, que é amado, que tem um lugar único nesta família. Ó Senhor que vê tudo, revela as feridas escondidas que ainda não foram tratadas, as palavras que machucaram e não foram esquecidas, os silêncios que doeram, as ausências que marcaram. Cura com tua mão cuidadosa. Traz à luz o que precisa ser restaurado. Ensina-nos a olhar com compaixão e não com acusação. Que o amor prevaleça sempre. Espírito de esperança, renova a expectativa de dias melhores. Que ninguém neste lar se conforme com a tristeza ou com a frieza. Que todos creiam que o melhor ainda pode acontecer, que a cura é possível, que a alegria pode voltar. Planta esperança no coração de cada um. Que ninguém desista da família, que todos escolham ficar, lutar e recomeçar. Ó Pai que renova, sopra sobre nós teu fôlego de vida. Que possamos acordar todos os dias com gratidão por este lar. Que o teto sobre nossas cabeças nos lembre da tua fidelidade. Que os rostos que convivem conosco sejam lembrança viva de que não estamos sozinhos. Ensina-nos a valorizar o presente, a viver com mais amor e menos pressa. Senhor de promessas, sela esta família com tua bênção. Que nenhuma palavra maldita tenha poder. Que nenhuma praga lançada encontre espaço. Que nenhuma maldição hereditária sobreviva à tua presença. Que tua bênção seja maior que qualquer maldição. Que este lar seja conhecido por ser casa de oração, refúgio de paz, morada da tua glória. Ó Espírito de restauração, sela esta etapa com teu amor incondicional. Que todos que aqui habitam sejam lembrados de que são preciosos aos teus olhos. Que cada canto desta casa conte uma história de superação, de fé, de reconciliação. Que tua presença continue fluindo entre nós, curando o que ainda precisa ser curado, restaurando o que parecia perdido. Ó Deus da presença constante, permanece entre nós em cada detalhe do cotidiano. Que teu Espírito Santo esteja na hora da refeição, nos momentos de descanso, nos instantes de conversa e até nos silêncios. Que a rotina não nos afaste da tua graça, mas nos aproxime ainda mais de ti. Ensina-nos a te buscar nas pequenas coisas, a te reconhecer nas atitudes uns dos outros, a viver contigo lado a lado dentro deste lar. Ó Senhor que conhece cada intenção do coração, transforma nossas atitudes com tua verdade. Que nossos gestos dentro de casa sejam reflexo do teu amor. Onde houver impaciência, da mansidão. Onde houver cobrança, da compreensão. Onde houver egoísmo, planta generosidade.
Ensina-nos a sermos reflexo da tua bondade nos pequenos e constantes detalhes do dia. Espírito de sabedoria, orienta nossas palavras no ambiente familiar. Que não falemos com aspereza, que não respondamos com irritação, que não silenciem aqueles que precisam ser ouvidos, que cada frase seja um canal de vida e não de destruição. Ajuda-nos a usar a língua para abençoar, para consolar, para unir. Que nossas palavras edifiquem este lar e não o façam ruir. Ó Pai de ternura, ensina-nos a sermos gentis entre nós. Que a educação e o carinho comecem dentro de casa. Que não faltem por causa da intimidade ou da convivência diária. Que sejamos gentis uns com os outros como gostaríamos de ser tratados. Que o lar seja um espaço onde a gentileza floresce, onde o respeito mora, onde o amor é cultivado sem pressa. Senhor de luz, ilumina os pensamentos daqueles que vivem nesta casa. Que nenhum pensamento de derrota, tristeza profunda ou desânimo encontre morada aqui. Que cada mente seja renovada pela tua palavra, fortalecida pela tua verdade, pacificada pela tua presença. Que a saúde mental dos que habitam este lar seja guardada por ti, protegida com teu cuidado eterno. Ó Espírito que sustenta, visita os corações daqueles que estão se sentindo fracos, cansados ou sobrecarregados. Que neste momento sintam o teu alívio, a tua força, o teu colo invisível. Que possam descansar sem culpa, confiar sem medo e recomeçar sem vergonha. Que a renovação que vem de ti os alcance de forma suave e completa, restaurando tudo que foi desgastado. Deus da cura, olha com compaixão para aqueles que vivem com enfermidades neste lar. Tu conheces cada sintoma, cada diagnóstico, cada luta travada em silêncio. Toca agora com tua mão curadora, entra nas células, nos ossos, nos órgãos e faz o milagre acontecer. Que a saúde se restabeleça e que a fé se fortaleça no meio do processo. Senhor que transforma realidades, muda agora aquilo que ninguém mais conseguiu mudar. Aquilo que já foi tentado por tantos meios, por tantas vezes, e que pareceu não ter solução. Tu és Deus de recomeços, de novos caminhos, de possibilidades onde só havia muros. Abre portas onde havia paredes. Cria saídas onde havia becos sem saída e mostra que nada é impossível para ti. Ó Espírito Santo, assenta teu trono no meio da sala, no meio da vida familiar. Que teu governo seja percebido na forma como nos tratamos, nos ouvimos e nos apoiamos. Reina em nossas decisões, em nossos planejamentos, em nossos relacionamentos. Que nada seja decidido sem oração, sem teu sopro, sem teu sinal. Queremos depender de ti em tudo. Ó Deus que ensina, educa nosso coração para valorizar quem está perto. Que não deixemos para depois palavras de afeto, pedidos de perdão, demonstrações de carinho. Que saibamos o valor da presença, do tempo partilhado, do toque de cuidado. Que este lar não seja um abrigo vazio, mas um lar cheio de significado, onde cada um é visto, ouvido e amado. Senhor de toda a ordem, organiza nossa casa, não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Organiza as emoções, os sentimentos, os relacionamentos. Tira tudo aquilo que está fora do lugar, ressentimentos guardados, mágoas escondidas, pesos desnecessários. Traz leveza, traz equilíbrio, traz harmonia interior e exterior. Que viver juntos seja um privilégio, não um fardo. Ó Espírito de revelação, mostra o que precisa ser transformado dentro de nós. Que cada um seja sensível à tua voz, apontando o que precisa mudar. Que ninguém se acomode no erro, que ninguém justifique atitudes que ferem. Ensina-nos a mudar de dentro para fora, a crescer como pessoas, a amadurecer como filhos teus. Que a transformação comece em cada um de nós. Deus que provê, entra com provisão neste lar. Onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, traz soluções. Onde há preocupação com o futuro, traz direção. Ensina-nos a sermos bons administradores daquilo que temos e a confiar plenamente em tua provisão.
Que não falte o pão, mas também não falte gratidão por cada pequena bênção. Senhor de esperança, não permitas que a desesperança tenha espaço nesta casa. Que a fé seja maior que o medo. Que a confiança em Ti seja mais forte que as incertezas. Planta esperança nas manhãs, nos planos, nos projetos da família. Que cada novo dia seja visto como uma nova chance e não como mais um peso. Que o futuro seja visto com fé e não com temor. Ó Pai que consola os corações enlutados, os que sentem a ausência de alguém querido neste lar. Que o consolo do Teu Espírito Santo seja mais real que a dor da saudade. Que a lembrança se torne bênção e não apenas tristeza. Que os que ficaram encontrem força para seguir, para recomeçar, para se abrir de novo ao amor e à vida. Espírito de comunhão, ensina-nos a nos alegrar com as alegrias do outro. Que a inveja não encontre lugar neste lar. Que haja celebração mútua, apoio sincero, torcida verdadeira uns pelos outros. Que sejamos família também, na hora da conquista, do progresso, da vitória. Que a felicidade de um seja a felicidade de todos. Ó Senhor da paciência, ensina-nos a lidar com as diferenças. Que a impaciência não se torne hábito, que a intolerância não cresça entre nós. Que cada um tenha espaço para ser quem é, sem julgamento, sem imposição. Que aprendamos a amar inclusive nas diferenças e a crescer juntos, apesar delas. Que a unidade esteja acima das divergências. Deus que reconstrói, levanta agora os alicerces deste lar com Teus valores. Que a base da nossa convivência seja a Tua palavra, o Teu amor, a Tua justiça. Que tudo o que fizermos parta de princípios firmes e inegociáveis. Que a família não seja guiada pelo momento, mas pela eternidade. Que sejamos casa edificada sobre a rocha e não sobre areia. Ó Espírito que protege, sela com Teu poder cada entrada desta casa. Que nenhuma influência negativa entre. Que nenhuma presença indesejada permaneça. Que cada canto seja dedicado a Ti, consagrado à Tua presença. Que o mal não resista à Tua luz, que a escuridão não encontre abrigo. Que este lar seja refúgio, seja templo, seja território Teu. Ó Senhor da aliança, fortalece os compromissos firmados dentro deste lar. Que as promessas não sejam quebradas por causa das dificuldades. Que os votos não sejam esquecidos nas rotinas agitadas. Restaura os pactos de fidelidade, amor e parceria. Que cada membro da família seja lembrado de que a união verdadeira resiste ao tempo, à dor e aos desafios quando está firmada em Ti. Espírito Santo, guia os nossos passos mesmo quando não sabemos que direção tomar. Em momentos de dúvida, sê nossa bússola. Em tempos de confusão, sê nosso norte. Que as decisões importantes desta casa sejam colocadas diante de Ti em oração, antes de serem tomadas por impulso ou medo. Que o discernimento venha de Ti, que a sabedoria habite entre nós. Ó Deus que habita no alto, mas também perto dos quebrantados, visita agora o quarto daquele que não tem forças nem para orar. Tu conheces o coração cansado, o corpo abatido, a alma exausta. Levanta com Tua mão poderosa aquele que pensa em desistir, aquele que sente que não será ouvido. Mostra que Tua presença não depende de palavras, mas da sinceridade do coração. Senhor que não falha, entra agora nas memórias mais escondidas deste lar. Aquelas lembranças que ninguém compartilha, mas que ainda causam dor. Cura os episódios de abandono, rejeição, injustiça. Onde houver lembrança de gritos, traz memória de acolhimento. Onde houver marcas de solidão, escreve nova história com presença e amor. Apaga o peso do passado com Tua graça. Ó Pai que acolhe, ensina-nos a receber uns aos outros com bondade. Que cada retorno para casa seja marcado por um ambiente de acolhimento. Que ninguém tema voltar para o próprio lar, que a porta esteja sempre aberta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Que todos se sintam bem-vindos, aceitos e seguros dentro deste espaço sagrado.
Espírito de mansidão, visita os conflitos que ainda não foram resolvidos. Aquelas brigas que deixaram feridas profundas, aquelas palavras que ainda doem quando lembradas. Dá coragem para o diálogo, disposição para escutar, humildade para reconhecer o erro. Que a reconciliação não seja adiada por orgulho, mas buscada por amor. Que a paz reine de novo. Ó Deus que restaura destinos, transforma agora os caminhos que foram desviados. Se há membros desta casa afastados de ti, toca agora com teu chamado de volta. Se há quem esteja perdido em suas escolhas, guia de volta ao teu propósito. Que ninguém se sinta longe demais, caído demais, quebrado demais para ser restaurado. Tu és o Deus de recomeços, Senhor de compaixão. Alcança agora aqueles que vivem em silêncio absoluto, sem abrir o coração para ninguém. Tu sabes o que se passa por dentro, mesmo quando o rosto não revela. Derrama consolo, escuta o que nem chega a ser dito. Acolhe os sentimentos que não foram entendidos nem por quem sente. Tua presença alcança onde ninguém mais chega. Ó Espírito de poder, fortalece os laços entre gerações dentro deste lar. Que os mais jovens respeitem os mais velhos e que os mais velhos amem com paciência os mais novos. Que a sabedoria seja passada com amor e a juventude recebida com graça. Que as histórias não sejam perdidas, mas contadas. Que o respeito e a troca floresçam entre pais, filhos e avós. Deus que nos conhece pelo nome, trata individualmente cada coração desta casa. Tu sabes as dores específicas, os medos escondidos, as batalhas secretas. Cuida de cada um como o pastor cuida de suas ovelhas. Que cada alma receba o que precisa: consolo, exortação, direção, ânimo. Que ninguém se sinta apenas parte do todo, mas pessoalmente amado por ti. Senhor da ordem, restaura os papéis dentro da família. Que os pais sejam líderes com amor. Que os filhos sejam obedientes com honra. Que os cônjuges caminhem lado a lado com respeito mútuo. Que a liderança seja servidora. Que a autoridade seja equilibrada. Que a submissão seja saudável. Que cada um cumpra o seu papel com alegria e dedicação. Ó Espírito que vivifica, sopra sobre os relacionamentos que estão morrendo, onde a convivência virou rotina sem afeto, onde o amor se apagou devagar, onde a admiração se perdeu. Traz nova vida, novos encontros, novas lembranças boas. Que cada toque tenha significado, que cada palavra tenha intenção, que cada olhar comunique cuidado verdadeiro. Pai que ensina com paciência, educa-nos para resolver os conflitos com sabedoria. Que as discussões não sejam espaços de humilhação, mas de aprendizado. Que a raiva não destrua pontes, que o orgulho não nos separe. Ensina-nos a buscar soluções juntos, a escutar com calma, a responder com verdade e amor. Que o respeito esteja presente até nos momentos difíceis. Ó Senhor que cuida do invisível, visita as emoções que foram reprimidas por vergonha ou medo. Que ninguém precise esconder o que sente para ser aceito. Que todos se sintam livres para ser quem são, sabendo que neste lar há espaço para a vulnerabilidade. Que a verdade emocional seja bem-vinda, acolhida e cuidada com empatia. Espírito de unidade, fortalece os momentos em que estamos juntos. Que o tempo partilhado seja de qualidade, mesmo nas tarefas simples. Que os almoços sejam cheios de risos. Que os cafés da tarde tragam lembranças boas. Que os encontros não precisem de ocasião especial. Que viver juntos seja motivo de alegria e gratidão todos os dias. Ó Deus de detalhes, abençoa as pequenas atitudes que constroem o lar. O café preparado com carinho, o recado deixado na geladeira, o cuidado com o quarto do outro. Que não desprezemos o valor do simples. Que aprendamos a enxergar o amor que se revela nas pequenas gentilezas. Que a linguagem do cuidado esteja presente em cada gesto diário. Senhor que sustenta, ajuda-nos a nos apoiar uns nos outros sem peso. Que a ajuda mútua seja leve, constante e cheia de graça. Que ninguém se sinta sozinho em suas lutas
e ninguém seja deixado de lado em suas necessidades. Ensina-nos a pedir ajuda com humildade e a oferecer com generosidade. Que o amor se manifeste também no apoio cotidiano. O Espírito que firma os alicerces faz deste lar uma casa espiritual. Que não seja apenas um espaço de convivência, mas também de oração, de leitura da Tua palavra, de louvor. Que haja encontros contigo aqui, que Tua presença seja sentida em cada ambiente. Que o altar familiar seja restaurado, que o culto doméstico seja fonte de força para todos. Deus de eternidade, guarda este lar para o futuro. Que as gerações que vierem depois encontrem aqui um legado de fé, de amor, de unidade. Que as marcas deixadas sejam boas, que as histórias contadas inspirem. Que este lugar seja lembrado como um pedaço do céu na terra, onde Teu Espírito sempre habitou e transformou vidas com Teu amor. Ó Deus que visita com poder, toca agora os objetos e os símbolos presentes neste lar. Que cada fotografia, cada presente, cada lembrança carregue bênçãos e não dores. Onde houver algo que traga más lembranças, transforma em testemunho de superação. Purifica com Teu toque o passado representado nos cantos desta casa. Que cada item aqui conte histórias de fé, de aprendizado e de renovo. Espírito de graça, visita as decisões tomadas neste lar ao longo do tempo. Algumas escolhas trouxeram consequências difíceis e outras deixaram marcas ainda abertas. Traz direção para reparar o que ainda é possível. Traz descanso para o que não pode ser mudado. Que não sejamos prisioneiros de arrependimentos, mas construtores de novos caminhos sob Tua luz. Ó Senhor de aliança eterna, refaz os sonhos que foram esquecidos dentro destas paredes. Muitos aqui já desejaram coisas que hoje parecem distantes ou irreais. Reacende a chama da esperança no coração daqueles que deixaram de sonhar. Mostra que ainda é tempo, que ainda é possível, que Tu és Deus de restituição. Sopra Teu fôlego sobre os planos adormecidos. Senhor da paciência, ensina-nos a lidar com as diferenças de temperamento. Que o jeito único de cada um não seja motivo de atrito, mas parte da riqueza da convivência. Que aprendamos a amar, mesmo quando não compreendemos completamente. Ensina-nos a ter empatia, a ouvir com o coração, a celebrar a diversidade que Tu mesmo criaste entre nós. Ó Espírito de paz duradoura, firma a serenidade nos momentos de pressão. Quando as contas se acumularem, quando os prazos apertarem, quando os problemas surgirem de forma inesperada, que a calma seja maior do que o pânico. Ensina-nos a respirar com fé, a enfrentar juntos os desafios, a crer que Tu proverás, cuidarás e nos guiarás em meio à tempestade. Vai que acolhe os sinceros, abençoa os momentos em que dizemos a verdade com amor. Que haja espaço neste lar para conversas profundas, para escutas sem interrupção, para desabafos sem medo. Que a verdade seja ponte e não arma. Que a sinceridade seja canal de cura e não de separação. Ensina-nos a falar com ternura e ouvir com graça. Senhor de justiça e equidade, derrama Teu equilíbrio sobre os sentimentos de comparação. Que não haja competição dentro desta casa. Que cada um saiba que tem valor único, papel insubstituível, dom especial. Que os talentos não sejam motivo de rivalidade, mas de celebração. Que a graça se sobreponha ao ciúme e o amor à vaidade. Ó Espírito que edifica, firma os relacionamentos familiares em pilares sólidos. Que a confiança seja restaurada sempre que abalada. Que o respeito seja mantido mesmo nas discordâncias. Que o amor não esfrie com o tempo, mas se fortaleça a cada desafio superado. Que cada um possa olhar para o outro e encontrar segurança, lealdade e apoio sincero. Deus de propósitos, revela o sentido de cada fase que vivemos em família. Quando enfrentarmos perdas, que aprendamos com elas. Quando celebrarmos vitórias, que saibamos dar graças. Quando estivermos em tempos de espera, que confiemos em Ti. Que nada seja desperdiçado, que toda experiência traga crescimento.
e a jornada da família seja conduzida por teu plano. Senhor, que abre os olhos do coração, dá-nos sensibilidade para perceber o sofrimento oculto. Que não sejamos indiferentes ao que se passa no interior dos que convivem conosco. Que sejamos atentos aos sinais, dispostos a ajudar, prontos para ouvir. Ensina-nos a amar com presença e não apenas com palavras. Que o consolo comece dentro de casa. Ó Pai das luzes, afasta deste lar toda palavra lançada com intenção de ferir. Que maldições, ofensas, ironias e críticas destrutivas não tenham poder. Que cada palavra contrária seja cancelada em teu nome. Que a tua palavra seja a que prevalece neste ambiente. Que este lar ecoe bênçãos, declarações de amor, afirmações de fé e coragem. Espírito de direção, guia os jovens desta casa por caminhos de verdade e vida. Que eles não se percam em escolhas vazias, em amizades perigosas, em caminhos de engano. Protege suas decisões, ilumina suas mentes, cerca com discernimento. Que tenham amor pela família, responsabilidade com os seus e temor por ti em tudo o que fizerem. Ó Senhor que salva, cobre os pequeninos com teu cuidado. Que nenhuma criança deste lar seja tocada pelo medo, pelo abuso, pela negligência. Guarda suas emoções, seus corpos, seus sonhos. Que cresçam em um ambiente saudável, alegre, cheio de afeto. Que aprendam desde cedo a te amar, a te buscar, a te confiar sua vida. Deus do consolo, visita agora os momentos de silêncio entre os casais, onde a conversa se tornou escassa, onde o olhar não se encontra mais, onde a rotina venceu a intimidade. Restaura a amizade, o desejo, a admiração. Que o companheirismo volte a florescer. Que os cônjuges voltem a se redescobrir e se escolher todos os dias com amor renovado. Ó Espírito de reconexão, restaura os laços com familiares que estão afastados fisicamente ou emocionalmente. Que o orgulho não impeça o reencontro, que as feridas não calem os pedidos de perdão. Cria pontes entre irmãos, entre pais e filhos, entre parentes esquecidos. Que o sangue fale mais alto, que o amor vença a mágoa, que haja reconciliação verdadeira. Senhor do tempo, ensina-nos a viver o agora com presença plena. Que os celulares não substituam os olhares, que os compromissos externos não ocupem o lugar da convivência. Que este lar tenha momentos de qualidade, risos espontâneos, memórias sendo construídas. Que a família não se perca na correria, mas se encontre no afeto diário. Ó Pai que tudo vê, protege este lar contra o espírito da comparação com outras famílias. Que saibamos reconhecer o valor da nossa história, com seus acertos e falhas. Que sejamos gratos pelo que temos, conscientes do que somos, esperançosos pelo que ainda seremos. Que o contentamento tome o lugar da insatisfação e a paz o lugar da ansiedade. Espírito de consagração, sela este lar como território teu. Que tudo o que aqui acontece esteja debaixo da tua cobertura. Que o ambiente espiritual seja saudável, leve, cheio da tua glória. Que os sonhos nasçam diante do teu altar. Que as decisões sejam tomadas em oração. Que esta casa seja instrumento nas tuas mãos para curar, acolher e transformar vidas. Senhor de toda graça, termina este ciclo de cura com teu abraço invisível. Que todos os que passaram por esta oração sintam tua presença real em cada cômodo. Que nada seja como antes, que haja mudança no ar, nos corações, nos relacionamentos. Que a cura continue, mesmo em silêncio. Que o teu amor permaneça, até que cada vida reflita a tua paz. Ó Deus que visita com liberdade, entra sem restrições em cada canto da nossa casa, não apenas nas áreas organizadas, mas também nas bagunçadas da alma. Vai além das aparências, alcança os cantos onde escondemos medos, dúvidas e conflitos não resolvidos. Tua presença transforma tudo o que toca, e mesmo o que parecia sem valor, sob tua luz, ganha novo significado. Que não haja espaço onde tua graça não possa entrar e restaurar. Ó Espírito de revelação, mostra o que ainda precisa ser mudado em nosso modo de viver em família.
Que os hábitos nocivos sejam quebrados, que o que se repete como ciclo de dor seja desfeito em teu nome. Ensina-nos a lidar com as fraquezas com misericórdia e as falhas com paciência. Que o desejo de sermos melhores uns com os outros seja maior que a tendência de julgar ou se afastar. Senhor, que conhece o interior, olha para os gestos não ditos, para as ajudas oferecidas em silêncio, para os sacrifícios diários que muitas vezes passam despercebidos. Honra cada esforço escondido, cada entrega sem aplausos, cada renúncia feita por amor. Que haja recompensa do alto para quem serve de coração, mesmo sem reconhecimento. Que tu vejas o que os olhos humanos não alcançam. Ó Pai da verdade, confronta com amor os enganos que temos alimentado sobre nós mesmos e sobre os que vivem conosco. Tira as vendas do orgulho, as máscaras da autojustiça, os escudos da indiferença. Ensina-nos a enxergar a realidade com compaixão e não com condenação. Que a verdade, quando revelada, seja instrumento de libertação e não de culpa. Espírito de transformação, trabalha em nosso modo de pensar e reagir. Que não sejamos guiados por impulsos, mas por discernimento. Que a raiva não comande nossos atos, que a pressa não dite nossas decisões. Dá-nos mente equilibrada, alma tranquila, espírito sensível. Que nossa convivência seja moldada pela sabedoria que vem do alto. Ó Senhor de cura interior, toca os que foram feridos ainda na infância e carregam até hoje dores mal resolvidas. Que o lar não seja lugar onde traumas se perpetuam, mas onde são tratados e vencidos. Traz à memória o que precisa ser curado, mas com teu bálsamo. Que o passado não tenha mais força de aprisionar, mas que se torne testemunho de libertação. Deus de reconciliação, trabalha nos corações endurecidos. Onde o amor esfriou por decepções acumuladas, aquece de novo. Onde a mágoa criou muros, derruba com o perdão. Onde o cansaço apagou o entusiasmo de conviver, reacende a alegria. Que nenhuma relação dentro deste lar seja considerada perdida antes de ser entregue a ti por completo. Ó Espírito que visita os sentimentos, entra nas intenções e desejos de cada um. Que os sonhos sejam alinhados, os objetivos respeitados, os planos partilhados. Que ninguém precise esconder o que deseja por medo de julgamento. Que haja espaço para crescer individualmente, sem perder a unidade da família. Que o diálogo seja o meio de encontrar equilíbrio entre o eu e o nós. Senhor da restauração plena, cuida das áreas onde o abandono foi sentido, onde alguém se sentiu deixado de lado, desprezado ou esquecido. Que o teu cuidado preencha o vazio, que a tua companhia cure a ausência, que a tua voz silencie a dor do silêncio humano. Que ninguém nesta casa se sinta invisível. Que todos saibam que são amados, importantes e acolhidos por ti. Ó Pai de misericórdias, visita o orgulho travestido de razão. Ensina-nos a humildade de reconhecer erros, de voltar atrás, de ouvir com o coração. Que o desejo de estar certo não seja maior que o desejo de amar. Que a verdade seja dita com mansidão e que a reconciliação seja buscada com sinceridade. Que o perdão não seja moeda de troca, mas ato de fé. Espírito que sopra a vida, restaura o tempo perdido. Os momentos que deixamos passar, as palavras que não dissemos, os abraços que recusamos. Traz de volta o desejo de viver o presente com plenitude, de não desperdiçar mais nenhuma oportunidade de amar. Ensina-nos a não postergar o bem que podemos fazer hoje. Que cada novo dia seja vivido com entrega e gratidão. Senhor de toda a verdade, ilumina as intenções escondidas nos corações. Que não haja manipulação, jogo emocional, controle disfarçado de cuidado. Ensina-nos a amar com liberdade, a respeitar os limites, a não usar o afeto como ferramenta de poder. Que o amor seja puro, leve, verdadeiro. Que a liberdade de ser caminhe junto com a escolha de permanecer. Ó Deus de integridade, alinha o que somos com o que mostramos ser dentro de casa.
Que não haja falsidade nem máscaras. Que sejamos sinceros sem sermos cruéis, autênticos sem sermos rudes. Que a nossa identidade seja firmada em Ti e não nas opiniões dos outros. Ensina-nos a viver com verdade, a agir com coerência, a amar com transparência. Espírito de nova chance, dá-nos coragem para recomeçar. Mesmo quando falhamos muitas vezes, mesmo quando ferimos sem querer, mesmo quando nos arrependemos tarde. Que o Teu amor nos mova a tentar de novo, a reconstruir com paciência, a seguir com esperança. Que o recomeço seja visto como oportunidade e não como fracasso. Ó Senhor que sustenta promessas, lembra-nos das palavras que um dia declaramos com fé, das decisões tomadas em oração, dos compromissos assumidos diante de Ti. Que não nos esqueçamos do que prometemos em tempos bons, que sejamos fiéis mesmo em tempos difíceis. Que nossas ações confirmem nossas palavras, que a firmeza seja a marca da nossa caminhada. Pai de equilíbrio, ensina-nos a lidar com as falhas dos outros com o mesmo amor com que desejamos que lidem com as nossas. Que o erro do outro não seja motivo de condenação, mas convite à restauração. Que a compaixão substitua o julgamento. Que sejamos instrumentos de cura, não de culpa. Que o perdão seja mais forte do que a acusação. Senhor da harmonia, visita agora as horas em que o silêncio dentro desta casa foi pesado e não pacífico. Que os silêncios sejam curados, os afastamentos reparados, as ausências reconhecidas. Que a presença seja cultivada com intenção. Que ninguém se isole por mágoa ou medo. Que a comunicação seja restabelecida com afeto, escuta e verdade. Ó Espírito de restauração profunda, visita o futuro desta família. Planta hoje as sementes que florescerão amanhã. Que as próximas gerações colham frutos de paz, de fé, de amor verdadeiro. Que nossa história não seja marcada apenas por dificuldades, mas por vitórias conquistadas em oração. Que este lar seja lembrado como lugar onde o céu tocou a terra. Deus de toda a glória, que tudo o que foi dito nesta oração seja como incenso suave diante de Ti. Que cada palavra alcance Teu trono com humildade e fé. Que esta casa seja marcada para sempre pela Tua presença. Que nenhuma oração feita aqui retorne vazia. Que Tua vontade se cumpra neste lar, em cada coração, em cada dia, em cada gesto. Ó Deus de alianças eternas, faz morada definitiva neste lar e sela com Teu Espírito cada coração aqui presente. Que nada nem ninguém possa remover Tua presença de entre nós. Que a fé seja um alicerce constante, mesmo nos dias de ventania. Que não venhamos a esquecer de Ti quando tudo estiver bem, nem a Te culpar quando os tempos forem difíceis. Ensina-nos a permanecer, a confiar, a descansar em Ti. Ó Espírito de vida abundante, sopra agora sobre os sonhos que foram engavetados por medo ou cansaço. Reaviva os desejos santos, os planos de bem, os projetos familiares esquecidos pelo tempo. Onde houve desistência, traz motivação. Onde houve vergonha, cobre com Tua graça. Que nada esteja perdido para quem crê. Que este seja um lar onde os sonhos florescem sob Tua luz. Senhor, que fortalece as raízes, aprofunda os laços entre os membros desta casa. Que a convivência diária não nos torne indiferentes, mas nos ensine a amar com constância. Que o tempo nos una, que a história nos firme, que a vida em comum seja fonte de maturidade, perdão e alegria. Que cresçamos juntos, mesmo enfrentando diferenças e desafios. Ó Pai, que transforma o pranto em dança, visita os que têm chorado em segredo dentro deste lar. Aqueles que se levantam sorrindo, mas carregam um peso na alma. Alivia agora com Teu toque. Substitui o desespero por esperança, o peso por leveza, a solidão por consolo. Que ninguém chore sozinho. Que o choro seja ouvido por Ti e transformado em novo cântico. Espírito que anima, visita as manhãs deste lar. Que o dia comece com oração, com gratidão, com paz. Que o despertador não seja sinal de correria, mas de recomeço. Que cada novo dia traga força, direção e ânimo.
Que os ambientes se encham de esperança. Que a primeira palavra dita seja bênção e não reclamação. Que os dias comecem na tua presença. Ó Deus, que se revela no cotidiano, mostra-nos como te servir dentro de casa. Que o cuidado com o outro seja expressão de fé. Que os pratos lavados, os quartos organizados, os deveres cumpridos sejam parte da adoração. Que o lar seja também lugar de serviço. Que cada um encontre um jeito de expressar amor de forma prática, constante e silenciosa. Senhor de toda bondade, visita os aniversários esquecidos, os gestos não reconhecidos, os presentes não dados, os abraços que não vieram. Restaura a cultura da celebração neste lar. Que cada pequena conquista seja comemorada. Que os dias especiais sejam lembrados com carinho. Que não haja frieza nem negligência. Que o amor seja celebrado e visível. Ó Espírito de ordem e paz, traz organização emocional aos que se sentem sobrecarregados. Que a agenda não consuma a alma. Que os compromissos não sejam maiores que os relacionamentos. Ensina-nos a administrar o tempo com sabedoria, a priorizar a família, a separar momentos de descanso e comunhão. Que o equilíbrio reine sobre o cansaço. Pai eterno, visita agora a fé dos que estão fracos. Reacende a chama no coração dos que não sentem mais tua presença. Que a fé não dependa de sensações, mas da certeza da tua palavra. Que mesmo em silêncio saibamos que estás aqui. Que mesmo sem respostas imediatas, creiamos que estás agindo. Que a fé resista ao tempo, às dúvidas e ao barulho do mundo. Ó Senhor que envia socorro, alcança os que estão passando por crises dentro de casa. Crises financeiras, emocionais e espirituais. Mostra a saída, prepara o escape, levanta os que caíram. Que as crises não nos destruam, mas nos purifiquem. Que elas revelem o que precisa ser tratado e nos empurrem para mais perto de ti. Que nada seja maior que tua fidelidade. Espírito de sabedoria, dá clareza nas conversas difíceis. Que os assuntos delicados sejam tratados com maturidade, com verdade e com amor. Que ninguém fuja do que precisa ser resolvido, mas que tudo seja feito com paz. Que a verdade liberte e não fira. Que a correção venha acompanhada de abraço. Que o confronto traga crescimento e não separação. Ó Deus que habita entre os louvores, enche esta casa de canções que te glorificam. Que o som que sai desta casa seja de paz, de alegria, de adoração. Que músicas que curam sejam ouvidas. Que o ambiente sonoro deste lar seja saudável, cheio de palavras que edificam. Que o louvor traga leveza ao ar, esperança à alma, descanso ao espírito. Senhor da justiça, visita os julgamentos precipitados que temos feito uns dos outros. Ensina-nos a olhar com compaixão antes de tirar conclusões. Que a crítica dê lugar ao encorajamento. Que o julgamento dê lugar à intercessão. Que possamos ver o outro com os teus olhos. Que sejamos defensores da paz e não promotores de contendas. Ó Espírito que guarda, cobre as entradas e saídas deste lar. Que haja proteção no ir e no vir. Que cada passo dos membros desta casa seja acompanhado por teus anjos. Que acidentes, assaltos e toda forma de mal sejam impedidos. Que voltemos em paz ao final do dia. Que o trajeto da escola, do trabalho, das viagens seja consagrado a ti diariamente. Pai de reconciliação, une de novo os que se afastaram. Que os relacionamentos rompidos por desentendimentos encontrem cura. Que o orgulho não sustente muros. Que haja liberação de perdão, disposição para ouvir, humildade para retomar o vínculo. Que a distância emocional seja encurtada pelo teu amor, que une o que o mundo separa. Senhor que vela por nós, abençoa as noites deste lar. Que o descanso seja pleno. Que os pensamentos se aquietem. Que os sonhos sejam doces. Que o sono seja leve. Que a cama seja lugar de cura. Que nenhuma insônia, pesadelo ou agitação encontre lugar aqui. Que a noite seja consagrada como tempo de restauração e repouso em ti. Ó Deus que cuida até do que não pedimos, visita os detalhes que esquecemos de apresentar em oração. Tu sabes o que não sabemos dizer. Tu entendes o que ainda não conseguimos formular. Toma nas tuas mãos tudo que ficou oculto.
cada angústia sem nome, cada dor sem explicação, cada desejo tímido. Age também onde não conseguimos orar. Espírito de propósito, revela o chamado de cada membro desta casa. Que ninguém viva sem saber o porquê da sua existência. Que o propósito floresça desde cedo, se firme com o tempo e frutifique com maturidade. Que cada um encontre sentido na vida. Que cada talento seja desenvolvido. Que este lar seja berço de vocações e testemunhos. Ó Pai de provisão, derrama sobre este lar toda a bênção necessária para vivermos com dignidade e generosidade. Que não falte o básico. Que haja pão, paz e propósito. Que a fartura não gere orgulho, nem a escassez gere murmuração. Ensina-nos a compartilhar, a administrar e a confiar. Que a dependência esteja sempre em Ti e não nas circunstâncias. Senhor de toda a eternidade, recebe esta oração como entrega. Que tudo o que somos, temos e fazemos dentro deste lar esteja sob Tua direção. Que nossa casa seja Teu templo. Que nossa vida familiar Te glorifique. Que ao cruzar esta porta, cada pessoa sinta Tua presença. Que este lar seja santo, acolhedor, curado, alegre e cheio da Tua glória. Ó Deus, que fala em silêncio, visita os momentos em que o barulho das preocupações tenta calar a Tua voz. Que dentro deste lar haja espaço para o recolhimento, para a meditação, para a escuta do que vem do alto. Ensina-nos a silenciar para ouvir, a parar para perceber, a descansar para receber. Que em meio às tarefas diárias, possamos nos lembrar de que Tu estás presente em cada detalhe, conduzindo tudo com sabedoria. Ó Espírito de revelação, abre nossos olhos para reconhecer o agir divino no cotidiano. Que não precisemos de grandes sinais para crer que Tu estás conosco. Que saibamos ver Teu cuidado em um gesto simples, em uma resposta inesperada, em um livramento silencioso. Que o coração desta família esteja sempre sensível ao Teu mover. Que cada dia traga testemunhos, ainda que pequenos, da Tua fidelidade. Senhor da firmeza, fortalece os princípios desta casa. Que a verdade seja cultivada, a honestidade seja vivida e o amor seja a base de toda escolha. Que as crianças aprendam pelo exemplo e os adultos caminhem com integridade. Que não sejamos movidos por conveniências, mas guiados pela Tua palavra. Que este lar tenha valores sólidos, enraizados em Ti e que resistam ao tempo e à pressão do mundo. Ó Pai das luzes, ilumina o interior daqueles que estão em confusão. Onde houver dúvida, traz clareza. Onde houver inquietação, traz paz. Onde houver desvio, traz correção. Que a mente e o coração de cada um estejam alinhados à Tua vontade. Que as decisões não sejam tomadas por medo ou impulsividade, mas com discernimento e sabedoria. Que a luz da Tua presença seja lâmpada para nossos pés. Espírito de discernimento, revela as influências externas que têm roubado a paz deste lar. Se há amizades tóxicas, conteúdos nocivos ou hábitos destrutivos, mostra com clareza. Dá coragem para cortar o que afasta de Ti, dá força para renunciar o que contamina. Que este seja um ambiente de purificação, onde o que entra seja filtrado pela Tua verdade. Que cada porta aberta seja consagrada ao Teu propósito. Ó Senhor de compaixão, visita os que têm se culpado por erros passados. Que o perdão não seja apenas recebido, mas também aceito. Que a culpa não paralise, que a vergonha não impeça o crescimento. Ensina-nos a aprender com o que passou, sem nos aprisionar nele. Que a libertação seja completa. Que o passado seja um campo de sementes para um futuro redimido por Ti. Deus que sonda corações, ajuda-nos a discernir entre o que sentimos e o que é verdade. Nem tudo que nos atravessa vem de Ti. Nem todo medo é real, nem toda angústia tem raiz na verdade. Ensina-nos a identificar os enganos da mente, as mentiras que aceitamos como verdade. Que sejamos curados também na forma de pensar. Que nossa mente esteja em sintonia com o Teu Espírito. Ó Espírito Santo, aviva a vida de oração neste lar. Que a intimidade contigo não se perca na correria.
Que cada cômodo já tenha sido palco de uma conversa contigo. Que o clamor venha com naturalidade, a intercessão com constância, a adoração com profundidade. E a oração não seja último recurso, mas primeiro impulso. Que te buscar seja nossa respiração espiritual diária. Senhor da restauração, repara o que foi quebrado por palavras duras, o que foi danificado por promessas não cumpridas, o que foi perdido por causa de atitudes impensadas. Dá-nos a chance de consertar o que ainda é possível, de reconstruir pontes, de recomeçar com maturidade. Que as cicatrizes contem histórias de superação e não de abandono. Ó Pai da Justiça, visita as comparações que geraram complexos dentro da família. Que cada um se veja com o valor que tu deste. Que nenhum filho se sinta menos amado. Que nenhum cônjuge se sinta preterido. Que nenhum membro se sinta esquecido. Que todos saibam que são únicos, insubstituíveis, amados profundamente. Que o amor seja repartido com equidade e verdade. Espírito de renovação, refresca este ambiente espiritual. Onde há estagnação, sopra movimento. Onde há apatia, acende paixão. Onde a rotina tirou o brilho da fé, traz renovo. Que a chama da adoração volte a arder. Que a alegria da salvação seja restaurada. Que o prazer em te servir floresça em cada membro desta casa. Que viver para ti seja motivo de celebração. Senhor, que conhece o tempo certo, ensina-nos a esperar com paciência. Que a ansiedade não tome o lugar da confiança. Que a pressa não substitua o processo. Que possamos crer que enquanto esperamos, tu estás agindo. Que cada espera seja um altar. Que cada atraso seja um treino de fé. Que a nossa confiança cresça, mesmo sem sinais imediatos. Ó Deus que surpreende, visita os projetos engavetados por medo de dar errado. Que haja coragem para tentar de novo. Que os sonhos profissionais, educacionais, espirituais e familiares sejam entregues em tuas mãos. Que o medo do fracasso não calhe a ousadia. Que as ideias brotem com direção. Que os caminhos se abram com favor. Que as mãos prosperem no que fizerem. Espírito de leveza, retira o peso emocional que alguns carregam por todos. Aquele que se sente responsável por tudo, que tenta consertar todos os problemas, que vive em constante sobrecarga. Alivia, Senhor. Ensina a dividir os fardos. Ensina a confiar que tu cuidas de tudo. Que o descanso emocional também seja parte da cura que vem do alto. Pai de graça abundante, ensina-nos a celebrar cada pequena vitória. Que não esperemos grandes conquistas para agradecer. Que saibamos ver o milagre no simples, no pão de cada dia, no carinho trocado, na conta paga, na paz mantida, na fé preservada. Que a gratidão habite este lar. Que cada bênção seja reconhecida e celebrada. Ó Senhor que forma o caráter, molda nossa família para ser reflexo do teu amor no mundo. Que este lar seja exemplo para quem se aproxima. Que a generosidade alcance vizinhos, amigos e desconhecidos. Que o nosso testemunho silencioso seja mais forte que palavras. Que a bondade aqui vivida transborde para fora das paredes e alcance outras vidas. Espírito de sensibilidade, ajuda-nos a notar quando alguém não está bem, mesmo sem dizer. Que a empatia seja afinada. Que estejamos atentos aos gestos, aos silêncios, às mudanças. Que sejamos cuidadosos e disponíveis. Que ninguém precise implorar por atenção ou cuidado. Que este lar seja sensível à dor, ágil no socorro, pronto no amor. Ó Deus que derrama favor, abençoa os planos futuros desta casa. Que cada decisão a longo prazo seja feita com sabedoria e oração. Que nada seja feito por impulso, que tudo passe pelo teu crivo. Que cada passo em direção ao futuro seja firmado em fé e responsabilidade. Que os sonhos desta família sejam sustentados por tua mão. Senhor da conclusão perfeita, sela agora tudo o que foi liberado nesta oração. Que cada palavra encontre resposta no céu. Que o que foi entregue com sinceridade seja colhido com abundância. Que este lar nunca mais seja o mesmo. Que a cura seja contínua. Que a presença seja constante. Que o teu nome seja glorificado em tudo. Ó Espírito de sabedoria,
continua a ensinar esta casa a viver conforme os teus caminhos. Que não nos desviemos por conveniências, nem nos confundamos com os valores do mundo. Que cada atitude, cada escolha, cada reação esteja alinhada à tua verdade. Que sejamos guiados não pela emoção do momento, mas pela direção do alto. Dá-nos discernimento constante para reconhecer o teu mover mesmo em meio aos conflitos. Ó Deus, que é justo juiz, entra nas causas familiares que estão paradas. Processos legais, heranças mal resolvidas, brigas antigas, feridas herdadas. Onde houver injustiça, manifesta a tua equidade. Onde houver disputa, traz reconciliação. Onde houver confusão, traz luz. Que a paz venha junto com a justiça. Que a solução não seja apenas humana, mas vinda da tua sabedoria perfeita. Senhor da abundância, visita os celeiros deste lar. Abre as janelas do céu sobre esta família e derrama prosperidade com propósito. Que não haja falta de recursos, que as portas se abram para novas oportunidades, que o fruto do trabalho seja multiplicado. Ensina-nos a usar com responsabilidade, a ofertar com alegria, a repartir com generosidade. Que a fartura venha sem soberba e a necessidade sem desespero. Ó Pai que nos conhece desde o ventre, toca os casais que desejam gerar filhos e ainda não puderam. Tu és o Deus que abre e fecha a madre, que dá vida, que surpreende com milagres. Se for da tua vontade, faz o ventre frutificar. Se o chamado for para outra forma de maternidade ou paternidade, revela com amor. Que este lar seja fértil, não apenas de filhos, mas de frutos que glorificam teu nome. Espírito de cura emocional, visita os que guardam mágoas de familiares ausentes. Aquele pai que abandonou, aquela mãe que feriu, aquele irmão que foi embora sem se despedir. Cura as feridas deixadas por ausências que não foram explicadas. Que a dor não determine a identidade. Que o teu amor reconstrua onde houve quebra. Que o vazio seja preenchido por tua presença restauradora. Senhor, que consola os corações partidos. Visita os que perderam entes queridos e ainda não conseguiram reorganizar a vida depois da perda. Que o luto não se transforme em prisão. Que as lágrimas sejam acompanhadas por esperança. Que a lembrança não traga só saudade, mas também gratidão. Que o amor permaneça mesmo na ausência. Que o consolo do teu espírito seja maior que qualquer silêncio. Ó Deus que guarda nossas entradas e saídas, estende tua proteção sobre este lar contra todo tipo de violência. Livra-nos de roubos, invasões, agressões verbais ou físicas, injustiças e opressões. Que haja paz nas ruas, segurança nos caminhos e descanso ao deitar. Que tua mão forte esteja à frente e ao redor, blindando cada passo dos que aqui habitam. Espírito de criatividade, abençoa as mentes desta casa com novas ideias, soluções práticas e sabedoria aplicada. Que cada um encontre maneiras únicas de servir, trabalhar, crescer e contribuir. Que os dons sejam desenvolvidos, que os talentos não sejam enterrados, que os sonhos se tornem projetos. Que o potencial individual se torne conquista coletiva para a honra do teu nome. Ó Senhor que inspira, enche este lar de beleza não só visível, mas também espiritual. Que o ambiente seja agradável, que a harmonia se perceba nos detalhes, que os cômodos carreguem paz. Que a decoração seja reflexo de cuidado e simplicidade. Que a organização seja leve. Que os espaços comuniquem amor. Que cada canto seja um lembrete de que o Senhor habita aqui. Pai de bondade, visita agora os casais que enfrentam a frieza emocional, onde o toque foi deixado de lado, onde o diálogo se tornou raro, onde a rotina sufocou o carinho. Restaura o prazer da presença, a vontade de estar perto, a alegria da companhia. Que o casamento seja renovado, que o compromisso seja relembrado, que o afeto seja reaceso com ternura e intenção. Senhor da memória redentora, transforma os gatilhos que trazem dor em marcos de superação. Que os aniversários de perdas se tornem dias de reflexão e honra.
Que os lugares que antes causavam tristeza se tornem espaços de reencontro com a esperança. Que a memória não seja fonte de queda, mas de fortalecimento. Que tudo que foi vivido seja redimido por teu amor. Ó Espírito que restaura sonhos em pedaços, visita os que desistiram de continuar lutando. Que os corações desanimados sejam reerguidos, que as forças sejam renovadas como a águia. Que os que estavam à beira de largar tudo encontrem razões para continuar. Que a tua presença reoriente a jornada. Que o cansaço seja substituído por propósito. Que a desistência seja vencida pelo amor. Deus de comunhão, ensina-nos a valorizar a presença uns dos outros. Que não esperemos perder para reconhecer. Que não deixemos para depois o cuidado, o elogio, o tempo de qualidade. Ensina-nos a cuidar enquanto há tempo, a amar enquanto é possível, a dar valor ao hoje, que não falte demonstração de afeto, que a gratidão seja viva e constante. Ó Senhor, que disciplina em amor, corrige com tua mão os comportamentos que têm gerado feridas. Que possamos ver nossas atitudes com verdade, que sejamos humildes para reconhecer quando erramos, que tenhamos força para mudar. Que não ignoremos as consequências dos nossos atos, mas que sejamos também alcançados pela graça. Que a correção venha acompanhada de direção. Espírito que convence, fala aos corações rebeldes com paciência. Que aqueles que têm resistido à tua voz sejam quebrantados com ternura. Que o amor toque onde a imposição não alcança. Que haja arrependimento verdadeiro, transformação visível e restauração plena. Que o coração de pedra se torne carne. Que o lar seja ambiente onde o Espírito tem liberdade para agir. Pai que levanta os abatidos, visita os que estão em luta contra a depressão, ansiedade ou qualquer forma de opressão mental. Que a mente seja clareada, que a alma encontre alívio, que a rotina volte a fazer sentido. Traz profissionais certos, palavras certas, momentos de alegria no meio do processo. Que a saúde emocional seja prioridade e milagre. Que viver volte a ser possível e desejado. Ó Deus de reconciliação, refaz os laços que foram rompidos por orgulho e incompreensão. Que cada palavra dita sem pensar seja recolhida em arrependimento. Que cada atitude que afastou seja reparada com humildade. Que ninguém vá dormir sem perdoar. E a restauração comece em gestos simples, mas verdadeiros. Que o amor vença o silêncio. Senhor da alegria, enche esta casa de motivos para rir. Que o riso seja espontâneo, que a alegria seja natural, que a leveza tome o lugar da tensão. Que o espírito de festa se renove nos dias simples. Que a diversão não seja pecado, mas presente. Que o teu espírito gere contentamento em todos os detalhes. Que a tristeza não encontre morada fixa neste lar. Espírito da promessa, lembra-nos diariamente de que tu és fiel. Que mesmo quando não vemos, tu trabalhas. Mesmo quando não sentimos, tu estás presente. Que cada promessa feita por ti se cumpra no tempo certo. Que a esperança não morra, que a fé não enfraqueça, que o amor não esfrie. Que a tua fidelidade seja o chão firme de cada passo desta família. Ó Deus eterno, dá-nos a consciência de que cada novo dia é um presente teu. Que possamos acordar com gratidão, viver com propósito e deitar com paz. Que o tempo não seja apenas contado em horas, mas vivido com plenitude. Que os momentos juntos sejam valorizados. Que aprendamos a pausar, a contemplar, a agradecer. Que nenhum dia passe despercebido aos nossos olhos e nem sem propósito aos teus. Ó Espírito que anima o coração cansado, fortalece os pais desta casa. Aqueles que se doam sem medidas, que lutam em silêncio, que carregam responsabilidades sem reclamar. Renova as forças, confirma os caminhos, alivia as pressões. Que a sabedoria seja constante, que o amor se multiplique, que o respeito seja conquistado e mantido. Que ser pai e mãe seja um ministério vivido com honra e graça. Senhor que inspira, visita os jovens deste lar com direção clara. Que em meio às vozes do mundo, eles saibam reconhecer a tua voz.
que não sejam seduzidos por atalhos nem confundidos por aparências. Que tenham coragem de ser diferentes, fé para seguir firmes e ousadia para sonhar alto. Que cada passo dado seja no centro da tua vontade, guardado pela tua mão. Ó Pai que sustenta, cobre os idosos desta casa com cuidado e honra. Que cada marca do tempo seja reconhecida como testemunho de vida. Que a experiência deles seja ouvida, valorizada e acolhida. Que não falte afeto, paciência nem respeito. Que os últimos anos sejam vividos com dignidade e paz. Que os dias deles sejam prolongados com saúde e amor. Espírito de reconexão, visita os vínculos interrompidos por distância ou tempo. Amizades antigas, parentes distantes, irmãos separados. Reacende o desejo de reencontro, remove barreiras, abre caminhos. Que haja restauração do afeto, do contato, da comunhão. Que o amor vença a distância. Que as histórias que pareciam encerradas sejam reescritas com tua graça. Senhor, que derrama contentamento, ensina-nos a sermos felizes com o que temos. Que a comparação não roube nossa paz, que a ambição não se torne idolatria. Que saibamos celebrar as pequenas alegrias, as vitórias do dia a dia, os presentes que não podem ser comprados. Que a simplicidade seja suficiente e que a gratidão nos torne ricos diante de Ti. Ó Deus que transforma a causa em ordem, visita as áreas desta casa onde reina confusão. Que as finanças sejam organizadas, que os horários sejam respeitados, que o tempo seja administrado com sabedoria. Que haja leveza na rotina, clareza nos papéis, harmonia na convivência. Que a ordem não venha com rigidez, mas com paz. Que cada um encontre seu lugar e função com alegria. Espírito da comunhão verdadeira, ensina esta família a orar junta. Que o altar familiar seja restaurado. Que os joelhos se dobrem lado a lado. Que as vozes se unam em um só clamor. Que os corações batam em um mesmo propósito. Que a oração não seja formalidade, mas laço de unidade. Que o teu nome seja invocado todos os dias com fé e reverência. Senhor do secreto, ensina cada um a buscar-te individualmente. Que cada quarto tenha momentos de intimidade contigo. Que haja Bíblia aberta, oração sincera, louvor espontâneo. Que a vida espiritual não se resuma aos cultos ou à convivência, mas floresça no íntimo. Que cada membro desta casa tenha um relacionamento pessoal contigo. Ó Pai de revelações, mostra os dons e talentos escondidos dentro desta casa. Que ninguém viva aquém do que foi chamado para ser. Que cada dom seja reconhecido, treinado e usado com amor. Que o lar seja um ambiente de incentivo e não de comparação. Que os dons se completem, não se rivalizem. Que todos sejam úteis no reino, começando dentro de casa. Espírito de pacificação, entra nos conflitos recorrentes desta família. Aqueles assuntos que sempre voltam. Aquelas feridas que nunca cicatrizaram, aquelas palavras que ainda ecoam. Apaga o ciclo de repetição. Traz nova forma de conversar, novo olhar, nova postura. Que o conflito vire ponte e não abismo. Que o diálogo seja ferramenta de cura. Senhor que constrói histórias de redenção, visita os casamentos desgastados. Onde o amor parece ter se esgotado, traz renovo. Onde a comunicação se perdeu, traz reconexão. Onde houve traição, traz restauração. Que o matrimônio volte a ser fonte de bênção. Que a aliança seja relembrada, fortalecida, selada mais uma vez em tua presença. Ó Deus de verdade, que tudo neste lar seja baseado na tua palavra. Que ela seja o manual, o filtro, a bússola. Que nossas opiniões se submetam à tua voz. Que cada decisão seja guiada pela Escritura. Que a leitura da Bíblia seja constante, prazerosa e transformadora. Que a tua verdade nos liberte de toda mentira e nos firme em teu caminho. Espírito de ação, ajuda-nos a transformar orações em atitudes. Que a fé seja viva, que o amor seja prático, que a intercessão resulte em gestos concretos, que o clamor se torne abraço, que a súplica se torne reconciliação, que a adoração se torne serviço.
Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua vontade em cada detalhe. Senhor, que recompensa em segredo, honra aqueles que servem sem reconhecimento. Aquele que cuida sem aplausos, que trabalha sem retorno, que sustenta sem holofote. Que a recompensa venha do alto. Que o coração não se amargure, mas continue firme. Que o servir seja fonte de alegria. Que a colheita venha na hora certa, no tempo certo, pelas mãos certas. Ó Pai, que vê o que está oculto, revela tudo o que precisa ser tratado. Que nada fique encoberto por conveniência. Que as máscaras caiam com leveza. Que os pecados sejam confessados e abandonados. Que a luz entre nos porões da alma. Que a verdade, mesmo quando difícil, nos traga liberdade. Que a transparência gere santidade e confiança. Espírito que move, tira este lar da estagnação espiritual. Que a zona de conforto não se torne prisão. Que os desafios sejam aceitos com coragem. Que a fé saia do discurso e entre na prática. Que cada um avance um passo a mais, no perdão, no amor, na entrega, no serviço. Que o movimento do teu Espírito nos empurre para a maturidade. Senhor de tempos e estações, ensina-nos a entender o momento que vivemos. Se for tempo de plantar, que tenhamos paciência. Se for tempo de esperar, que sejamos fiéis. Se for tempo de colher, que sejamos gratos. Que não nos comparemos com a estação dos outros. Que saibamos viver bem o hoje, confiando no amanhã. Que cada tempo seja teu tempo. Ó Deus, que é início, meio e fim, consagramos este lar mais uma vez a Ti. Que tudo que foi feito, dito, sonhado e orado aqui suba como incenso suave ao Teu trono. Que esta casa seja terra santa. Que esta família seja instrumento do Teu reino. Que Tua paz reine aqui, que Tua presença habite aqui, que Teu nome seja exaltado aqui. Ó Espírito de continuidade, que tudo o que foi plantado em oração neste lar permaneça vivo, crescendo de forma invisível, porém constante. Que mesmo quando não estivermos conscientes, Teu mover continue ativo, curando, alinhando, restaurando. Que a atmosfera desta casa seja tão consagrada a Ti, que até o silêncio se torne oração. Que Teu agir seja diário, progressivo e duradouro. Ó Deus, que conhece nossos ciclos, entra nas transições que esta família enfrenta. Mudanças de trabalho, escolas, fases da vida, doenças, perdas, recomeços. Que em cada mudança o Teu cuidado seja sentido. Que nada nos abale a ponto de nos afastar de Ti. Que mesmo quando tudo estiver diferente, o Senhor continue sendo o mesmo. Que a estabilidade venha da Tua presença. Senhor, que cuida dos detalhes, abençoa os pequenos começos que estão nascendo dentro desta casa. Uma nova conversa, uma nova tentativa, uma reconciliação iniciada, um plano ainda tímido. Que cada começo seja firmado em oração, regado com esperança e guardado com fé. Que não haja desprezo pelo que ainda é semente. Que toda boa intenção floresça sob Tua bênção. Ó Pai, que se alegra com o que é puro, guarda a inocência das crianças deste lar. Que o mundo não roube a leveza, que a malícia não penetre os corações, que a pressa não tire a infância. Que o lar seja um lugar de formação saudável, de exemplos verdadeiros e de afeto constante. Que Tu sejas conhecido desde os primeiros anos e amado para toda a vida. Espírito que fala no íntimo, guia os momentos de reflexão desta casa. Que cada devocional familiar seja proveitoso. Que a oração em conjunto seja edificante. Que os momentos a sós contigo sejam profundos. Que haja sede por Tua palavra, fome pela Tua voz, desejo de estar mais perto. Que a espiritualidade não seja superficial, mas enraizada, profunda e verdadeira. Senhor de novos horizontes, dá-nos coragem para sair da estagnação emocional. Que os relacionamentos não fiquem congelados em fases antigas. Que tenhamos coragem para amadurecer, mudar hábitos, rever posturas. Que o crescimento não seja evitado por medo de perder conforto. Que o novo de Deus se manifeste entre nós e nos leve a outro nível de comunhão. Ó Deus que faz nova todas as coisas, visita os quartos onde o cansaço se esconde.
onde a alma pesa e o corpo sente. Que cada cama seja lugar de descanso e não de fuga. Que os travesseiros recebam lágrimas que tu enxugarás. Que o sono seja tranquilo, que a noite seja abençoada, que os sonhos sejam saudáveis. Que o dia seguinte traga esperança renovada. Espírito de constância, ensina-nos a sermos firmes, mesmo quando os sentimentos oscilam. Que o amor não dependa do humor. Que o perdão não seja adiado por orgulho. Que a dedicação não se apague pela rotina. Que cada um faça sua parte com alegria e propósito. Que a constância seja a linguagem do amor que permanece, do cuidado que não falha, da presença que não abandona. Senhor, que nos dá propósito, mostra a cada membro deste lar que há uma razão para estar aqui. Que ninguém se sinta deslocado, ignorado ou sem papel. Que cada pessoa se veja como essencial na dinâmica do lar. Que todos saibam que são necessários, queridos e enviados por ti para este tempo, nesta família, com este chamado. Ó Pai, que restaura o que foi destruído, reconstrói lares que foram quebrados por adultério, mentiras, vícios ou abandono. Mostra que em ti há perdão, reconstrução e uma nova história. Que ninguém se sinta condenado a viver sob os escombros do passado. Que onde houve destruição, haja edificação. Onde houve pecado, graça. Onde houve dor, recomeço. Espírito de sensatez, equilibra as emoções que oscilam nesta casa. Que os impulsos sejam controlados. Que as palavras sejam pensadas. Que os silêncios sejam respeitados. Que haja espaço para falar, mas também para calar. Que os limites emocionais sejam compreendidos. Que cada um cuide de si e do outro com responsabilidade, empatia e maturidade. Senhor que sustenta, visita os lares onde falta o básico, onde há dificuldade para pagar as contas, onde o alimento é contado, onde o sustento depende de milagres diários. Supre com tua provisão, mas também com estratégias, ideias, conexões e oportunidades. Que o milagre seja completo, pão na mesa e paz no coração. Que ninguém precise pedir sem dignidade. Ó Deus que abre portas, abençoa os que estão esperando emprego, oportunidades ou direção profissional. Que a espera não seja em vão, que a provisão venha, que a porta certa se abra. Que haja sabedoria nas escolhas e fé para não desistir. Que o trabalho seja fonte de realização, sustento e testemunho. Que a honra venha sem sacrifício de valores. Espírito de esperança, traz de volta a alegria de servir uns aos outros. Que cuidar não seja visto como peso. Que ajudar não seja obrigação. Que cozinhar, limpar, organizar, atender e ouvir sejam gestos de amor. Que o serviço seja feito com coração leve. Que a divisão de tarefas seja justa. Que a colaboração floresça e a sobrecarga seja substituída por parceria. Senhor que cura, toca os corpos que precisam de intervenção divina. Dores crônicas, enfermidades não diagnosticadas, síndromes, diagnósticos difíceis. Que teu toque vá além da medicina, que teu sopro renove a saúde, que o milagre aconteça sem explicação humana. Que a vida floresça, que os sintomas desapareçam, que o corpo responda à tua palavra. Ó Pai de toda a criação, visita também os animais desta casa. Que sejam tratados com amor, que tragam alegria, que tenham saúde e paz. Que o cuidado com eles seja expressão de responsabilidade e compaixão. Que a criação reflita o Criador. Que até a natureza dentro do lar testemunhe do teu cuidado e amor. Espírito de discernimento, guarda os olhos e ouvidos desta casa. Que os conteúdos consumidos sejam saudáveis. Que o que assistimos, ouvimos e lemos fortaleça a fé, edifique a mente e não abra portas para o mal. Que a seleção seja feita com responsabilidade. Que haja pureza nos olhos e sabedoria nos ouvidos. Que o entretenimento seja filtro, não brecha. Senhor do tempo perfeito, ajuda-nos a esperar por mudanças com o coração em paz. Que não haja ansiedade pelo que ainda não chegou. Que a confiança seja maior que o relógio. Que a fé não dependa de cronograma.
Que saibamos descansar mesmo quando tudo parece demorado. Que o tempo de Deus nos ensine a paciência, a fé e a esperança constante. Ó Deus de aliança perpétua, sela tudo o que foi orado com tua palavra imutável. Que esta oração seja lembrada nos céus, guardada na memória e sentida no espírito. Que os frutos sejam visíveis. Que a mudança seja real. Que a tua presença seja permanente. Que o teu nome seja exaltado dentro desta casa por todos os dias. Ó Espírito que ensina o amor em cada detalhe, permanece ensinando este lar a viver segundo o teu coração. Que cada gesto seja carregado de intenção, cada palavra temperada com graça, cada atitude nasça da tua vontade. Que o amor não seja apenas sentimento, mas prática. Que os dias comuns sejam recheados de carinho. Que viver junto seja mais que coexistir, seja partilhar, respeitar e valorizar. Ó Deus de todas as respostas, visita os porquês que ainda não foram esclarecidos. Aqueles silêncios que doem, aquelas perguntas feitas entre lágrimas, aquelas dúvidas que insistem em permanecer. Ensina-nos a confiar mesmo sem entender. Que a fé esteja firme onde a explicação falha. Que o mistério não nos afaste de ti, mas nos aproxime da tua soberania. Que descansemos no Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo cuida. Senhor, que prepara caminhos, endireita agora as veredas que se tortuaram por más decisões. Tu és especialista em recomeços. Que o erro não defina o destino. Que o arrependimento abra portas de restauração. Que a direção certa seja retomada, ainda que com passos tímidos. Que o medo de errar de novo não paralise. Que cada escolha seja guiada por sabedoria e graça. Ó Pai de todas as gerações, abençoa os laços entre avós e netos. Que haja tempo de qualidade, troca de histórias, respeito mútuo e carinho profundo. Que os mais velhos se sintam úteis e os mais novos honrados em aprender. Que a sabedoria encontre ouvidos atentos e o amor seja transmitido sem pressa. Que a herança de fé e valores seja passada de coração para coração. Espírito que acolhe, visita o coração daquele que sente que não se encaixa nesta casa. Aquele que sente que não pertence, que não é compreendido, que não é amado como gostaria. Que essa solidão silenciosa seja dissipada pela tua presença. Que haja aceitação verdadeira, diálogo sincero e amor sem medida. Que ninguém se sinta estranho no próprio lar. Senhor, que cura raízes, vai além das atitudes e toca as origens. Tudo aquilo que aprendemos errado sobre amar, perdoar, comunicar, conviver. Rompe ciclos de controle, abandono, frieza, agressividade ou manipulação. Que o modelo da tua família celestial se torne nosso padrão. Que sejamos reeducados por tua palavra. Que a cura seja desde a raiz. Ó Deus de reconciliação, toca os que se afastaram da fé. Que cresceram ouvindo sobre ti, mas que hoje vivem distantes. Que a lembrança do teu amor os encontre. Que as orações feitas em silêncio por eles sejam respondidas. Que o Espírito Santo os atraia com doçura. Que a volta para casa não seja marcada por culpa, mas por reencontro e amor. Espírito de unidade preserva a harmonia conquistada. Que após a cura não haja recaída em velhos hábitos. Que a mudança não seja passageira. Que o cuidado se torne cultura e não exceção. Que o respeito seja mantido mesmo nos dias difíceis. Que a paz seja firme e o amor perseverante. Que o inimigo não encontre brechas. Que o lar se mantenha cercado de luz. Senhor, que restaura a autoestima, visita aqueles que se sentem inferiores dentro deste lar. Que nenhuma palavra maldita defina a identidade. Que nenhuma comparação apague valor. Que cada um se veja com os teus olhos. Que o amor próprio seja sarado. Que a imagem refletida no espelho seja recebida com aceitação e carinho. Que ninguém se sinta menos, pequeno ou indigno. Ó Pai, que dá novo significado, transforma este lar em espaço de missão. Que outros sejam alcançados através do que vivemos aqui. Que vizinhos sintam paz ao entrar. Que amigos se sintam acolhidos. Que os necessitados encontrem apoio. Que o testemunho silencioso de amor e fé
fale mais alto que qualquer pregação. Que esta casa seja farol, refúgio, mesa farta e altar constante. Espírito de firmeza, ensina esta família a sustentar o que foi construído. Que o amor seja mantido com disciplina. Que o ambiente seja protegido com intercessão. Que os relacionamentos sejam nutridos com presença. Que a fé seja alimentada com palavra. Que o que foi restaurado não volte a quebrar por negligência. Que a constância seja parte do milagre. Senhor do descanso, ensina-nos a parar quando necessário. Que o excesso de tarefas não nos roube a alma. Que saibamos discernir o momento de recuar, de cuidar de nós, de respirar. Que a produtividade não substitua a presença. Que o descanso seja espiritual, emocional e físico. Que o cansaço não acumule até virar crise. Que haja equilíbrio, ó Deus da renovação diária, que cada manhã traga uma nova porção de fé, paciência, amor e esperança para este lar. Que o ontem não determine o hoje. Que cada amanhecer seja visto como oportunidade de fazer diferente. Que os erros não sejam repetidos, mas superados. Que o dia recomece com leveza. Que o teu fôlego nos impulsione. Espírito de verdade, sustenta a integridade desta casa. Que não haja mentira disfarçada, meias-verdades ou omissões convenientes. Que a verdade seja vivida mesmo quando for difícil. Que a sinceridade seja marca da convivência. Que cada um se sinta seguro para ser quem é, para falar com honestidade, para confiar sem reservas. Senhor que surpreende, faz brotar milagres onde não há mais expectativa. Aquele coração que já desistiu, aquele relacionamento que parecia selado pela dor, aquela situação que se arrasta há anos, ressuscita o que está morto, faz novo o que envelheceu, transforma impossibilidades em testemunhos. Que a fé seja despertada de novo, que o teu sim nos alcance com poder. Ó Pai de bênçãos invisíveis, ajuda-nos a perceber o que já foi respondido e não reconhecemos. Que a gratidão volte ao nosso vocabulário. Que os olhos se abram para os milagres diários. Que sejamos sensíveis ao teu cuidado constante. Que a murmuração seja vencida pela memória da tua bondade. Que o louvor preceda a próxima oração. Espírito de graça, cobre este lar com tua presença de forma permanente. Que mesmo quando não estivermos orando em voz alta, o ambiente continue em adoração. Que os céus estejam abertos sobre esta casa. Que as paredes carreguem oração. Que cada canto fale do teu amor. Que a presença do Senhor seja percebida, acolhida e nunca retirada. Senhor do sim e do não, ensina-nos a aceitar tuas respostas com maturidade. Que se disseres não, ainda assim te glorifiquemos. Que se o silêncio continuar, ainda assim te confiemos. Que a fidelidade seja maior que o resultado. Que o amor não dependa da resposta. Que a adoração permaneça mesmo quando a espera se prolonga. Ó Deus eterno, que esta oração continue viva, mesmo após ser concluída. Que ela gere frutos no invisível. Que o que foi liberado aqui transforme, alinhe, levante e cure. Que o tempo confirme o agir de Deus. Que os céus se lembrem do que foi dito e que a tua resposta venha do jeito certo, na hora exata, do modo perfeito. Que cada palavra pronunciada nesta oração encontre abrigo no coração de Deus e raízes profundas dentro do nosso lar. Que tudo aquilo que pedimos com fé e entregamos com sinceridade seja transformado em resposta, em consolo, em transformação. Que o Espírito Santo permaneça presente em todos os nossos dias, fortalecendo os laços familiares, curando feridas antigas e derramando paz sobre cada ambiente da casa. Que possamos lembrar que a verdadeira cura começa dentro de nós e que o lar restaurado começa com corações disponíveis. Que o ambiente desta casa continue sendo terra fértil para o amor, o respeito, a fé e a presença viva de Deus. Encerramos esta oração com gratidão e confiança no agir do Senhor, certos de que nenhum clamor sincero é ignorado por Ele. Mesmo que os frutos ainda não sejam visíveis, cremos que Deus já está movendo as águas, trabalhando em silêncio, respondendo no tempo certo.
Que nossas palavras se tornem prática e que nosso lar seja um reflexo do céu em cada detalhe. Que haja reconciliação onde houve conflito, esperança onde havia desânimo e amor onde o frio havia se instalado. Continuemos firmes em oração, cultivando um ambiente de fé todos os dias. Que o lar que hoje orou continue sendo casa de oração. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.